Na Grécia Antiga, acreditava-se que deuses poderosos exerciam grande influência sobre a vida, comandando vários aspectos do cosmo e da existência, como o amor da deusa Afrodite. Zeus, por sua vez, era considerado o deus supremo que governava o céu e a terra a partir do Monte Olimpo, que ficava na grande montanha mais alta da Grécia, escondido entre as nuvens, onde ele e os demais deuses usufruíam dos confortos do céu. Agora, você deve estar se perguntando o que a mitologia grega tem a ver com a curatela prevista no direito brasileiro. Antes da gente te falar, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação para acompanhar outros diversos conteúdos jurídicos descomplicados. O Monte Olimpo era a morada dos deuses, localizado a 3.000 metros de altura do mundo dos mortais, da onde Zeus emitia as suas ordens. Mas você deve estar se perguntando, como essas ordens chegavam à população comum? Por meio de seus raios? Uns alto-falantes no céu? Não, nada disso. Zeus contava com Hermes, seu filho, uma divindade com várias atribuições na mitologia grega, dentre elas a de ser um garoto de recados. Ele ficava responsável por levar as ordens de Zeus para todos os locais do mundo, cabendo ainda a ele o papel de interpretar as vontades dos deuses, bem como guiar as almas até o submundo de Hades. Lembra daquele personagem azul do filme do Hércules? Ele mesmo. You, by the way, so charitably bestowed on me, Zeus. E assim como Zeus e os demais deuses do Monte Olimpo que precisavam de Hermes para traduzir as suas ordens e transmitir à população comum, existem pessoas, por sua vez mortais, que também precisam de um Hermes na vida delas. Hermes seria, nesse contexto, o que o direito brasileiro chama de curador, ou seja, a figura de um responsável legal por interpretar as vontades e desejos de uma pessoa que não consegue expressá-los sozinho. Entendi, doutor, mas o que é a curatela? A curatela é um instituto assistencial previsto na legislação brasileira que busca resguardar os interesses e direitos de pessoas maiores de 18 anos que são incapazes de exercer atos da vida civil de forma integral, ainda que tenham atingido a maioridade. Nós, mortais, atingimos a capacidade civil quando completamos 18 anos. A partir dessa idade, podemos praticar todos os atos da vida civil de forma plena, sem a presença dos nossos pais ou de outros responsáveis. Podemos, assim, comprar carros, vender imóveis, firmar contratos, vender bens, sem pedir autorização de ninguém, só da nossa consciência mesmo. Porém, é possível que essa maioridade civil não seja atingida imediatamente ou ainda que a capacidade venha a ser perdida durante a fase adulta, por razões diversas que vamos exemplificar daqui a pouco. Quando isso acontece, é aí que entra a figura do Hermes, que no direito brasileiro seria o curador. O curador, então, teria essa mesma função do Hermes, de ser um garoto de recados, auxiliando na transmissão das mensagens, expressões de vontades e desejos, ordens e direcionamentos entre uma pessoa e outra. Ele pode ser necessário em 3 situações: quando os adultos forem ébrios habituais ou viciados em tóxicos, quando eles não puderem, por causa transitória ou permanente, exprimir sua vontade, e quando eles forem pródigos, gastadeiros ou esbanjadores. Não entendi nenhuma dessas palavras difíceis. Calma, que assim como Hermes, eu vou traduzir. Ébrios habituais ou viciados em tóxicos é como a nossa legislação chama as pessoas que são alcoólatras ou dependentes químicos. A legislação brasileira entende que, em decorrência dessas enfermidades, elas podem vir a ter uma limitação para exercer os atos da vida civil de forma plena, necessitando assim de um curador. No segundo caso, podemos citar como exemplo das causas permanentes ou transitórias de incapacidade as pessoas que possuem transtornos mentais de forma grave, como demência, esquizofrenia, ou ainda alguém que se encontra em estado de coma após sofrer um acidente de carro. O direito brasileiro pressupõe que essas pessoas não possuem o discernimento necessário para agirem sozinhas em atos patrimoniais e negociais, como falamos um pouco antes, estando impossibilitadas de expressar a sua vontade de forma ampla. Por esse motivo, precisam de um curador, ou de um Hermes, como você queira chamar, para auxiliar nas negociações do dia a dia. Na última hipótese, uma outra pessoa que poderia precisar de uma curatela seria um pródigo, ou seja, alguém que gasta e dilapida o seu patrimônio de forma compulsiva e imoderada, podendo representar um risco à sua própria subsistência e de quem depende dela.
Sobre essa gastança, é necessário que ela seja incontrolável, não podendo se confundir com alguém que estará apenas aproveitando os frutos de toda uma vida de trabalho. É muito comum que na velhice, por exemplo, o idoso venha querer usufruir do seu dinheiro, buscando realizar sonhos que ainda não teve a oportunidade de buscar. Quando isso acontece, é possível que filhos ou netos vejam com preocupação as despesas realizadas nessa fase da vida. Muitas vezes sobre o argumento de que não restará nada para a herança. Porém, caso não exista nenhuma dessas causas legais para a instituição de uma curatela que acabamos de citar, o idoso possui todo o direito de dispor livremente do seu patrimônio. Além disso, é importante ressaltar que para a curatela de um idoso não basta apenas o elemento idade. Não é porque o seu avô tem 93 anos que ele vai precisar de você como Hermes. Se ele continua se locomovendo de forma tranquila, é lúcido, faz piadas, te dá patadas como seu Lunga e continua perguntando pelo seu casamento, não parece que ele irá precisar de uma curatela. Esse instituto só vai ser necessário quando o idoso se enquadra nas situações que falamos lá no começo do vídeo, lembra? Quando os adultos forem ébrios habituais ou viciados em tóxicos, quando eles não puderem, por causa transitória ou permanente, exprimir sua vontade, e quando eles forem pródigos, gastadeiros ou esbanjadores. Além disso, nada de desvio de finalidade. Nada de usar a curatela como meio de acessar o dinheiro do idoso, realizar empréstimos e dívidas ou outros atos em interesse próprio. Isso pode dar problema de várias formas, dentre elas, ser destituído do encargo de curador e ainda responder a alguns ilícitos penais. Tá certo, doutor, eu já entendi, mas como eu faço? Como eu faço para conseguir essa tal curatela? Para se tornar curador de alguém, é necessário o ajuizamento de uma ação judicial de curatela, que é um processo judicial que correrá em uma vara de família, visando a nomeação de um curador para o maior de idade relativamente incapaz. Para dar início a esse processo, a lei determina um rol de pessoas específicas que podem dar entrada na ação. Elas são o cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores e o representante da entidade em que o curatelado está abrigado, e ainda o Ministério Público. Nessa ação, devem ser juntados os documentos que comprovem a incapacidade do adulto, como exames médicos, atestados e laudos. Além disso, deve ser demonstrada a relação de parentesco através da certidão de nascimento, de casamento ou de outros documentos. O juiz, ao receber o processo, deve verificar se o pedido se trata de uma situação emergencial, para ver se é o caso, então, de nomear um curador provisório. Como exemplo, podemos citar uma situação como a de uma empresa que antes era gerida pelo curatelado, que não se encontra mais em condições de ditar quais serão os próximos passos de crescimento do estabelecimento. Para preservar a gestão empresarial, o juiz pode nomear alguém até que haja a finalização do processo. Ainda nessa ação, o juiz deve marcar uma audiência para ouvir o curatelado e questioná-lo sobre a sua vida, os seus negócios, os seus bens, os seus desejos, as suas preferências, as suas afinidades e os demais aspectos que permeiam a sua existência. Tudo com o intuito de aferir se este adulto realmente necessita de alguém para auxiliá-lo no cotidiano. Caso isso seja realmente constatado, o juiz, ao julgar o processo, nomeará um curador e estabelecerá o grau de incapacidade do curatelado, já que a curatela nem sempre será absoluta, e fixará os alcances desse instituto no caso concreto. E afinal, quem pode exercer o papel do Hermes? Só o filho da pessoa? Não. Da mesma forma que a lei estabelece quem pode ser curatelado, também há uma previsão de quem pode exercer o cargo de curador. Segundo a nossa legislação, podem exercer o papel de curador o cônjuge ou companheiro, preferencialmente um como curador do outro. Se não houver o cônjuge ou companheiro, preferencialmente o pai ou a mãe. Na falta dos genitores, o descendente mais apto e mais próximo ao curatelado. E na falta dessas pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha de quem ocupará o papel de curador. No caso de Hermes, ele era filho de Zeus, sendo designado para exercer o papel de mensageiro dos deuses em razão de ser considerado engenhoso e persuasivo. Se os gregos na antiguidade fossem se basear pelo Código Civil brasileiro para a perpetuação da sua mitologia, poderíamos dizer que na ausência de Hermes, Zeus poderia indicar Hera,
deusa do casamento e sua última esposa, para exercer o papel de curadora. É importante ressaltar que, apesar de Hermes ser filho de Zeus, para ser nomeado curador não é necessário existir um vínculo de parentesco. Além do que, a ordem estabelecida legalmente pode ser alterada caso isso venha a atender os interesses do curatelado. Uma vez que for nomeado curador no processo, ele irá passar a representar o curatelado em todos os atos da vida civil, a exemplo de receber rendas e pensões, administrar e conservar seus bens, entre outras coisas. Tal qual o Hermes, que era encarregado de realizar tratados, promover o comércio, levar e trazer notícias e ajudar a negociar contratos. Repare que Hermes não substitui Zeus em suas funções, que continua governando o céu e a terra, mas tão somente facilita a sua liderança, tendo em vista a distância existente entre o Monte Olimpo e os mortais. Da mesma forma ocorre na curatela. O curatelado não desaparece do mundo civil quando a curatela é instituída. Ele continua podendo exercer diversos atos sozinho, precisando apenas de um auxílio em alguns que a lei estabelece. E esse trabalho de curador finda algum dia? Como tudo no direito, depende. O fim da curatela ocorre com o fim da incapacidade do curatelado, passando a inexistir o motivo que originou a incapacidade do curatelado, como a cura de uma doença incapacitante, o sucesso no tratamento da dependência química, entre outros. É possível requerer judicialmente a revogação da curatela. E aí, você já conheceu algum deus grego? Tem alguma dúvida sobre a atuação do Hermes no dia a dia? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de vários outros institutos do Monte Olimpo, quer dizer, do mundo jurídico. E se quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Até a próxima! Tá repetido, vamos refazer. Errei! Feio! Eu não autorizo que essa imagem vá para os erros de gravação, certo? Se for, você vai ser processado.